da sua presença, Jesus. Nos focamos em Ti, Jesus. Nós ligamos nossas mentes em Ti. Sejam bem-vindos. Somente em Ti, Jesus. Somente em Ti, oh. Sejam bem-vindos. Nós levantamos o Teu nome agora. Vamos glorificar o nome do Pai nesta manhã. Tu és santo, Santo, Tu és santo Ele é. Tu és santo. Eu te convido neste momento a declarar o seu coração a Tu Ele. és santo, O único Senhor. que é digno. O único que é digno. Sejam bem-vindos. Compartilhe essa live com alguém. Estarei orando nesta manhã por curas através da palavra de Deus. Curas físicas, emocionais. Nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é aquele que curou, Ele continua curando. E nós vamos ver isso através da palavra. Eu quero orar por você que já está aqui. Quero declarar sobre a sua vida hoje a natureza divina do Senhor. Quero declarar sobre a sua vida a autoridade do Senhor. Em nome de Jesus. Compartilhe essa live com alguém que precisa ouvir uma palavra sobre cura. Pessoas que estão desesperançosas, pessoas que não acreditam que pode receber esse milagre. Eu quero te desafiar a compartilhar essa live. Nós juntos, através da palavra, vamos nos fortalecer nesta manhã, através da palavra de Deus, que nos mostra que Jesus, Ele é o mesmo, Ele continua curando, Ele continua tocando nos enfermos, nos quebrados, Ele continua expulsando o demônio. A palavra de Deus é viva. E eu quero declarar sobre a sua vida, nesta manhã, início de tarde, a autoridade do sangue de Jesus. Pai, que nessa tarde você possa ir de encontro com as mentes, com o corpo, com as almas feridas. Eu te clamo pela tua presença, Espírito Santo. Flua como rios de águas vivas nessa tarde. Flua como rios de águas vivas. Nós não queremos somente que seja uma live, mais uma live. Nós queremos ser tocados, queremos ser curados. A paz do Senhor, meus amados, sejam bem-vindos. Onde você estiver, levante as suas mãos e cante. Nós não queremos somente que seja um momento, mas que nesta tarde, nesta hora que nós vamos passar aqui juntos, o teu poder seja manifestado. O poder que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, o mesmo será amanhã. Eu quero te desafiar a não sair dessa live. Participe dessa live até o final. Eu quero nessa tarde, através da palavra de Deus, aumentar a sua esperança, aumentar a sua fé, aumentar a sua credibilidade em você mesmo. Através da palavra de Deus, que nós possamos terminar hoje fortalecidas, entendendo que tudo é possível aquele que crê. Sejam bem-vindos, amados, sejam bem-vindos. A palavra de Deus diz em 3 João 1:2: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Não só pelo corpo, mas pela alma. Nós vamos falar disso também. Enfermidades na alma que tem parado os filhos de Deus. Enfermidade na alma que tem nos levado para a cama, que tem nos parado, nos paralisado. E através da palavra de Deus nós vamos aprender com Jesus, porque Ele é o maior exemplo de perseverança, Ele é o maior exemplo de que curar é possível, que não existe nada impossível para Ele. E eu quero falar hoje sobre vários tipos de curas. Eu quero falar hoje que ninguém é igual a ninguém. Que nós podemos ser tocados de maneira diferente, em circunstâncias diferentes. Toda a honra,
toda a glória é dele. Ora na manashendaranamanas. Compartilhe essa live com alguém. Compartilhe essa live com alguém que precisa ser curado na alma, que precisa ser curado no espírito, que precisa ser curado no corpo. Compartilhe essa live com alguém. Eu quero estar orando neste momento para que todo impedimento, toda interferência maligna seja destruído neste tempo, nessas 72 horas de oração aqui no Exército de Oração. Eu quero orar neste momento pelos líderes do Exército de Oração, por todos aqueles que estão ministrando, aqueles que ainda vão ministrar sobre a sua vida aqui, sobre a vida de tantas pessoas. Eu quero declarar nessa tarde sobre todos os intercessores do Exército de Oração o poder e a autoridade do Senhor. Sobre a vida do Guilherme, sobre a vida da Sara, todos os líderes de cada departamento. Eu quero declarar a cobertura do Senhor sobre eles, o sangue de Jesus, sobre o corpo deles, sobre a vida financeira, sobre a vida emocional deles, no nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a vida de todos aqueles que ainda estão envolvidos neste exército de oração, pessoas que não aparecem, mas pessoas que estão de joelho, orando pelas almas, pessoas que acompanham as pessoas aqui, que buscam ajuda, pessoas que têm orado, têm jejuado. Eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas a cobertura do sangue de Jesus, declarar sobre eles a vitória, declarar sobre o relacionamento deles, aqueles que muitas vezes estão se sentindo hoje sozinhos, mesmo em meio a tantas pessoas, esses líderes que não têm tido apoio, muitos jovens que têm se levantado e não têm tido apoio. Eu quero declarar sobre eles o sangue de Jesus, a verdade de Jesus, que essa geração não pare de orar, que nós possamos orar por esses jovens que têm participado aqui do Exército de Oração, uma geração que se levanta, uma geração que não tem medo, uma geração forte e curada. Eu quero declarar no nome de Jesus sobre a vida de todos envolvidos aqui no Exército de Oração, todos aqueles que estarão ministrando ainda até amanhã. Eu quero declarar a verdade do Senhor, que vidas sejam curadas, impactadas, transformadas, que a palavra de Deus seja revelada nas mentes, que os corações endurecidos sejam amolecidos, que pessoas que estão em pecados venham se arrepender, pessoas que estão desviadas voltem para a casa do Pai, que casas que estão cheias de barreiras entre mães, filhos e irmãos, que toda barreira seja destruída nessa tarde. Eu me levanto nessa tarde como guerreira do Senhor e eu declaro sobre a sua vida que nenhum mal irá prevalecer sobre a sua casa, sobre o seu corpo, que toda enfermidade da alma, toda enfermidade está destruída. Mariane, você é livre, você é filha do Pai. Eu declaro sobre a sua vida a liberdade, que toda opressão, toda mentira que foi lançada contra a sua vida não irá prevalecer, porque o inferno não irá prevalecer contra a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz que quando nos levantamos como guerreiros, quando nos colocamos na brecha, como nós temos nos colocado aqui, tantas pessoas orando, 72 horas, talvez a palavra de alguém não falou com você, mas a palavra de Deus é viva e falou com outra pessoa. Todos temos um valor no reino de Deus. Talvez alguns são conhecidos e outros não, mas nós oramos, é a palavra de Deus, nós oramos, é a verdade de Deus, nós declaramos, é o sangue de Jesus, não é nossas palavras, é a vontade do Pai. Que nós possamos nos unir nesses dias declarando sobre as vidas dessas pessoas a liberdade do Senhor, declarando sobre eles, no nome de Jesus, a cura, a restauração, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que esse exército venha ser fortalecido, no nome de Jesus. Eu quero nessa tarde falar com você sobre cura. Deixa eu só colocar um fundo musical aqui. Eu quero falar com você nessa tarde sobre uma cura. Não uma cura qualquer, mas sobre uma cura que você está esperando. Sobre uma cura que você está buscando. Eu quero falar com você nessa tarde, não de mim, não de outras pessoas, de você. Eu quero falar nessa tarde da sua causa. Sabe? Todos nós, em uma época da nossa vida,
nós já fizemos um tipo de dieta. Todos nós, em uma época da nossa vida, já buscamos mudar, às vezes, a maneira de nos alimentar. E isso é tão individual, é tão particular de cada pessoa, que a gente nunca alcança o mesmo resultado com a dieta do outro. Sabe, às vezes alguém fala assim, se eu não comer até meio-dia, eu emagreço muito. Tem pessoas que podem ficar 24 horas que não emagrecem. Então, nós somos diferentes, nós somos únicos, fomos criados totalmente diferentes. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a cura. Sabe, muitos de nós, muitas vezes, temos parado, olhado para a vida dos outros e nos comparado. Mas essa pessoa foi curada. Mas essa pessoa, a oração dela foi respondida. Nós nos comparamos. Mas eu quero mostrar através da palavra de Deus que nós somos únicos. Sabe, que não há só uma maneira de milagres e de cura. Muitas vezes nós estamos enfaixados olhando somente para uma coisa. E não vemos todo o contexto. Sabe, Jesus, ele se renova todos os dias. A palavra de Deus se renova todos os dias. Jesus, quando ele caminhava, no mesmo dia, ele fez milagres totalmente diferentes um do outro. E nós vamos ver isso através da palavra. Então eu quero que você traga à sua mente hoje, não aquilo que ele não fez na sua vida, aquilo que ele vai fazer. Não aquilo que você já viu, mas aquilo que você vai ver a partir de hoje. Sabe, que a sua mente não esteja na sua incapacidade, mas no poder e na autoridade de Deus. Que você esqueça tudo que não deu certo, mas que você olhe para aquilo que ele vai fazer hoje, porque a palavra dele, ela se renova e ela diz nesta manhã que ele cura, ele toca, sabe, que ele fala e a palavra dele se transforma. Sabe, há muitas maneiras de curar. Há muitas diferentes maneiras de curar. Eu poderia falar durante horas e horas sobre cura. São muitas maneiras de curar. Mas cada cura é diferente. Sabe, eu tenho visto curas instantâneas. E tenho visto curas que demoram mais. Sabe, eu tenho orado já por pessoas que são curadas instantaneamente. Já oraram por mim e eu fui curada instantaneamente. Mas tem coisas que eu estou orando já há algum tempo e não foi curado. Sabe, nós não podemos perder a fé, perder a esperança. Nós precisamos entender que há um tempo, há um propósito nos céus e na terra. Se você ainda não recebeu a sua cura, que essa palavra hoje possa trazer revelação na sua vida, no nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre 3 grupos diferentes de pessoas que foram curadas por Jesus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Jesus é o maior exemplo. Sabe, ele cura corações feridos. Ele cura paralíticos. Ele cura cegos, surdos, mudos. Não há limite para ele. Não há limite para ele. A primeira palavra que nós mais usamos: seja curado. Quantas vezes você já ouviu essa oração? Seja curado. Seja curado. Pode acontecer instantaneamente ou não. Mateus 8. Eu quero ler essa passagem. Nós aprendemos que a sogra de Pedro, ela estava enferma. Jesus estava na casa. Eu acredito que ele estava ali já há alguns dias. E ela continuou ali enferma. Talvez ninguém tenha dito que ela estava enferma. Ou não tenha acreditado que, mas é só uma febre. Jesus, ele cura paralíticos. Ele não vai curar uma febre. Ele não vai curar uma manchinha no meu rosto. Sabe, muitas vezes nós olhamos para a nossa circunstância e pensamos que o problema do outro é maior. Sabe, isso é um erro. Mateus 8,14 diz:
Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e se levantou e começou a servir. Foi instantâneo, foi um toque. Jesus a tocou, ele deu uma ordem para que ela se levantasse. Foi instantâneo, seja curada. Seja curada. Aqui diz que ela estava com febre, mas nós sabemos que a febre, ela vem de tantos problemas, então nós não sabemos qual a enfermidade que foi curada. Porque a febre, ela não é uma enfermidade, ela vem com a enfermidade. Então nós não temos dimensão do milagre que essa mulher recebeu. Sabe? E quando nós cremos no pouco, ele faz muito. O que você precisa de cura hoje? Qual é a sua enfermidade? Sabe? No versículo 40 de Marcos 1, um leproso se aproxima de Jesus e diz a Jesus: se quiseres, pode me purificar. Olha a diferença. A sogra de Pedro estava deitada na cama. Talvez sem esperança, não estava esperando que nada acontecesse. Mas este leproso não. Este leproso, ele foi atrás de Jesus. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele correu. E ele chegou diante de Jesus e ele afirmou: se quiseres, pode purificar-me. Foi uma cura totalmente diferente. E Jesus diz: quero, seja purificado. Sabe, são diferentes curas. Foram diferentes situações, mas eu quero que você grave essa palavra hoje na sua mente, que ela venha penetrar a sua alma e seu espírito, e que essa palavra traga a cura que você tem buscado. Você não é igual a todo mundo. Nós somos únicos, feitos de maneira diferente. Então, se alguém conseguiu e você ainda não conseguiu, isso não é uma derrota para você. Há uma diferente maneira de ser curado. Que você possa entender isso hoje, sabe? Este leproso, ele foi contra tudo e contra todos, porque ele chegou diante de Jesus. Eu imagino as pessoas ali perto: não, Jesus, não encosta nele, ele é leproso, né? E falando: não, sai daqui. Jesus o tocou. Jesus, ele faz diferente do que nós pensamos ou imaginamos. Ele faz diferente das pessoas que julgam. Jesus, ele toca o impuro e ele se torna puro. Ele toca o pecador e ele é totalmente liberto. Ele toca o endemoniado e os demônios são expulsos. Sabe? Depende da atmosfera. Nós precisamos criar uma atmosfera de fé. Nós precisamos mudar o ambiente onde estamos. Sabe? Este leproso, ele adorou Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele não murmurou, ele não falou nada de: eu sou leproso desde que eu nasci, eu vivo, sabe, sendo enxotado dos lugares, eu preciso viver escondido, ninguém gosta de mim, as pessoas não chegam perto de mim. Não, esse leproso, ele não fez isso, ele não murmurou, ele adorou. Ele adorou, ele disse: mestre, se tu quiseres, mestre, você pode. Mestre, eu conheço o teu poder. Eu vim até você, mestre, porque eu sei que é só você que pode. Sabe como que nós temos aproximado do nosso mestre? Como que nós temos abrido o nosso coração a ele? Será que nós temos somente murmurado para os outros, reclamado, falado da nossa enfermidade, feito como se fosse um bichinho de estimação? Ou nós nos prostramos aos pés de Jesus e falamos para ele: mestre, se tu quiseres, tu pode me curar. Porque você é o soberano, o rei dos reis. Você tem a chave da vida e da morte. Mestre, se você quiser, você pode transformar a minha vida. Será que nós nos aproximamos dele para murmurar ou para declarar quem ele é? Será que nós declaramos o poder e a autoridade dele, ou nós estamos olhando para a nossa enfermidade? Sabe, esse leproso, ele tinha 1000 motivos.
Sabe, ele era totalmente deixado de lado, as pessoas tinham nojo, medo, a própria família abandonava, a família mandava embora. Sabe, muitos moravam em cavernas. Mas não, ele não foi até Jesus para pedir para Jesus mudar o coração das outras pessoas, sabe? Para pedir que ele mudasse a mente das pessoas. Não, ele foi até Jesus para declarar quem Jesus era. Você tem declarado quem Jesus é? Ele disse: mestre, se tu quiseres, tu podes me purificar. Tu podes, porque você é soberano. Você é o rei dos reis. Você pode, mestre. Sabe? E é maravilhoso como Jesus, ele diz: eu quero, eu posso. Eu posso te curar. Juliana, eu posso te curar. Moriane, eu posso te curar. Eu quero te curar. Sabe, que nós possamos aprender com esse leproso a adorar quem Jesus é, a adorar quem ele é. Sabe? Seja curado. Pode ser instantâneo ou não. A segunda cura que eu quero falar é aquela que vem da alma. É aquela cura que não é do corpo. Ela dói os ossos. Ela dói tudo. Mas é aquela que vem da alma. Mateus 9 diz que Jesus entrou num barco e atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico, deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse àqueles que estavam blasfemando: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Sabe, Jesus, ele nos mostra nessa passagem que muitas vezes a cura não é só no corpo, mas é na alma. Muitas vezes a cura, ela precisa vir também de uma mudança de atitude, de uma mudança de vida. Sabe, nós aprendemos através dessa palavra que muitas vezes existe também uma opressão demoníaca que adoece a alma e juntamente com o corpo. Sabe, este homem, ele estava totalmente imóvel, ele não se movia. Jesus disse para ele: levanta, os seus pecados estão perdoados. Sabe, quantas pessoas têm vivido aprisionadas nos seus leitos de enfermidade por sentimentos de culpa, por lembranças do passado, pessoas que estão presas na falta de perdão, pessoas que não conseguem perdoar a mãe, não conseguem perdoar o pai, pessoas que não se perdoam porque às vezes cometeu algum pecado, algum pacto de sangue, tentativa de aborto, algum aborto. Pessoas que tudo que dá errado na vida lembra daquela causa e diz: foi por causa daquilo. Se culpam muito. Pessoas que culpam a Deus, porque Deus curou os outros e não curou. Culpam a Deus porque foram abusadas quando criança, porque foram abandonadas. Mas e se Deus tivesse feito alguma coisa? E se Deus tivesse me ajudado? Sabe, muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Sabe, e através da palavra nós vamos aprender que nós precisamos perdoar a Deus, perdoar a nós mesmos e perdoar as pessoas. Sabe, Lucas 10, 13 diz que imediatamente, ele foi liberto. Imediatamente, ele foi liberto.
Saindo Jesus dali, 2 cegos seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou: Vocês creem que sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, nós cremos. E ele, tocando-lhe os olhos, lhe disse que seja feito conforme a fé que vocês têm. Sabe, esta é uma outra forma de cura. De Jesus, ele pergunta para você: Mauriane, você crê que eu posso te curar? Você crê, Mauriane, que há algo muito mais poderoso em você do que a sua enfermidade? Jesus, ele pergunta nesta manhã: você crê? Ele disse para esse cego: seja feito conforme a fé que você tem. Sabe, muitas vezes eu tenho ouvido testemunho de pessoas que dizem: eu recebi um milagre, eu recebi uma cura, mas eu somente vou testemunhar depois que eu tiver certeza. Amados, você está dizendo para Deus: olha, você me curou, mas eu não acredito. Olha, você me curou, mas eu ainda duvido. Olha, você me curou, mas eu vou esperar para ter certeza. Sabe, quando nós temos essa atitude, nós agimos dessa maneira com Deus. Nós duvidamos dele. E esses cegos aqui, eles não duvidaram de Deus. Sabe, curas que vêm da alma. Curas que vêm da alma. Mateus 9, 1, 6. Diz que entrando Jesus num barco, ele atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Sabe, Jesus, ele estava voltando, ele estava tirando esse tempo para descansar. Jesus, ele não estava indo para curar alguém. Ele não tinha um encontro marcado. Pelo caminho, ele encontrou esse homem que estava paralítico sobre uma cama. Sabe, quando nós entendemos isso, Jesus, muitas vezes, ele não marca um dia, uma hora para curar você. Sabe? Mas nós precisamos mudar a atmosfera do ambiente onde nós estamos. Nós precisamos chamar pela presença dele e crer que ele é poderoso para fazer. Sabe? Jesus, ele nos ensina aqui através do perdão. Os seus pecados estão perdoados. Sabe, amados, muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos. E isso entra na nossa alma, entra na nossa mente e tira a nossa fé. Nos tornamos incrédulos. Sabe, nós passamos a acreditar mais na mentira do que na verdade. Sabe, eu quero nessa tarde te falar. Não importa se você ainda não foi curada. Não importa se outras pessoas têm sido curadas diante de você. Não importa. Jesus, ele tem muitas maneiras de curar. Sabe, Jesus, ele curou a mulher do fluxo sem ele mesmo saber que estava curando ela. Sabe, ela tocou nas vestes de Jesus. Aquela mulher, ela sabia e ela disse: ele é a minha esperança, eu já tentei tudo. Sabe, ela entendeu isso e ela tocou nas vestes dele e foi curada. Sabe, nós precisamos tocar em Jesus. Nós precisamos fazer como estes cegos, clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós precisamos falar como esse leproso: você pode, se tu quiseres, você pode, Jesus. Mas muitas vezes nós estamos parados, simplesmente olhando para a nossa dor, olhando para a nossa limitação e não olhamos para a grandeza dele. Sabe, aprendemos com essas pessoas que nós não podemos parar e aceitar a situação. Você tem clamado: Jesus, filho de Davi? Você tem clamado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Você tem declarado: Jesus, eu creio que você é a cura, eu creio que você pode me curar, eu creio que não há enfermidade grande para você, eu creio. Como tem sido a nossa oração? Sabe, eu quero falar um pequeno testemunho sobre como a falta de perdão e o ressentimento adoece. Eu estava participando de uma conferência de cura e uma pastora orou muito por uma pessoa para ser liberta. Ela estava totalmente presa ao passado, ao pecado, sendo oprimida por Satanás.
E vários pastores oraram por ela e nada acontecia. Nada acontecia. E essa pastora, com muita sabedoria, ela começou a conversar com essa mulher e ela perguntou para ela se tinha algo que ela precisava perdoar, se tinha alguém que ela precisava perdoar. E ela disse que não. Ela disse não. E a pastora continuou a perguntar. E com muita insistência ela falou, realmente tem uma pessoa que me enganou, mentiu pra mim, mas ela não é importante na minha vida. Tá, mas qual é o seu sentimento por ela? Eu desejo que ela morra. Por mim, ela morra. Eu não tenho sentimento por ela. Ela não é importante. Se ela morrer ou não, pra mim não faz diferença, amados. Na hora a pastora falou pra ela, minha irmã, você tá carregando um ódio dentro de você. Sabe, onde há ira. A palavra de Deus diz que quando você ira, você comete assassinato. Sabe, quando nós guardamos rancor, nós adoecemos o corpo, a alma e o espírito. E ela ali mesmo, ela liberou perdão para aquela mulher, sabe, ela liberou perdão para aquela mulher e ela disse, eu achei que eu tinha esquecido ela, mas na verdade eu carrego esse ódio, eu desejo que a vida dela seja destruída, eu desejo que ela perca o dinheiro que ela tem, eu desejo que ela perca o marido dela, eu desejo que ela perca os filhos dela, eu desejo só o mal para essa mulher. A minha vida toda eu tenho carregado isso, porque ela fez isso comigo e eu desejo isso para ela. Sabe, ela desejava mal até para os filhos dessa mulher. Amados, quando ela liberou o perdão, ela foi curada instantaneamente. Os demônios saíram dela. Eram muitos demônios. Ela vivia uma vida oprimida, sabe? Ela escutava vozes, ela se sentia enforcada. Várias vezes eu já liguei para ela e muitas vezes ela não conseguia orar porque ela estava sendo enforcada e ela não conseguia, a palavra não saía. Eu tentava orar com ela e ela não conseguia orar, sabe? Eles atormentavam ela de uma maneira tão grande. Não é brincadeira. Quando Jesus diz, sabe, que o perdão é algo que cura, lá em Tiago ele diz, confesse os seus pecados e seja curado. Sabe, não é brincadeira quando guardamos ressentimentos do passado, quando guardamos ressentimento da nossa mãe, ressentimentos do nosso pai, quando guardamos ressentimento de pessoas que nos traíram. Isso tudo tem a ver com o nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo. Sabe, amados, eu já senti muita raiva. A raiva, ela treme o seu corpo. No momento de raiva, você mata alguém com as suas mãos e você acha que aquilo está certo, porque você quer fazer justiça. Sabe, Jesus, ele é um exemplo disso. 2 Pedro, ele diz, eu sou a sua justiça. Eu sou a sua justiça. Sabe, quando olhamos para Jesus, eu estava nessa semana assistindo o filme de Jesus, eu gosto de ver uma vez por mês no mínimo, e eu tava vendo o filme de Jesus, e ele caminhando, e aquelas pessoas cuspindo nele, sabe, e chicoteando ele, e ele em silêncio, sabe, ele podia ter falado, olha, vocês são ingratos, eu terminei de curar leprosos, de ressuscitar mortos, sabe, eu terminei de multiplicar alimentos, e vocês fazem isso comigo. Não, ele não se levantou em justiça, sabe, ele foi ali em silêncio, em obediência. E muitas vezes nós queremos fazer justiça na nossa casa, contra crianças. Muitas vezes sentimos raiva de criança, sentimos ciúmes de crianças, sentimos ciúmes das pessoas e desejamos o mal. Amados, isso é satânico, é demoníaco. Quando nós nos levantamos em ira, Satanás se levanta para cumprir contra aquela pessoa e contra a nossa vida. Não é brincadeira isso. Nós precisamos ter entendimento do mundo espiritual. Jesus disse, seja perdoado, e os demônios saíram, sabe, ele foi liberto. A mesma forma, aquela mulher que estava corcunda há tantos anos, sofrendo, Jesus disse para ela, seja liberta, e instantaneamente todos os demônios saíram daquela mulher. Nós não conhecemos a história dela, o que aconteceu com ela, o que fez ela chegar nesse ponto, sabe, mas quando nós carregamos com nós traumas do passado, sabe, nós damos legalidade para o diabo. Eu quero te desafiar nessa tarde, nós vamos orar. Nós vamos orar para que o Espírito Santo traga a verdade sobre as nossas vidas. Eu quero que você neste momento, onde você está, se você puder fechar o seu olho, eu quero que você pergunte a Jesus nesta manhã,
Jesus, há algo no meu coração que eu preciso te entregar. Jesus, há um ressentimento em mim que talvez eu ache que não seja importante, mas que tenha adoecido a minha alma e o meu corpo. Jesus, eu guardo ressentimento da minha mãe, do meu pai, que talvez eu ache que isso é normal, faz parte da minha vida, mas não é. Revela para mim nesta manhã. Jesus, eu guardo ressentimentos, porque muitas vezes eu sofri e achei que você não estava comigo. Jesus, eu guardo ressentimento de pessoas que me trocaram por outras. Às vezes eu desejo até a morte dessas pessoas. Eu culpo outras pessoas pela minha enfermidade, se as pessoas tivessem feito diferente. Jesus, revela para mim nesta manhã. Revela para mim nesta manhã. As lembranças que ferem a minha alma ainda e que eu acho que eu não preciso falar, porque se eu falar vai trazer vergonha na família. E Satanás tem usado isso para me adoecer e me enfraquecer. Amados, eu quero falar uma palavra para você nessa tarde. O pecado escondido, ele adoece, mas quando ele é confessado, ele se torna um testemunho. Sabe, é uma mentira de Satanás que você vai ser envergonhado. Se você contar, você vai ser envergonhado. Você já está sendo envergonhado se você permanecer na mentira. Sabe, nós não podemos crer nessa mentira. Nós precisamos entregar o nosso coração a Ele. Ora namanashendara namanas. Jesus, revela a nós nessa tarde. Há algum pecado que nós precisamos confessar? Algum pecado que nós guardamos, mesmo da nossa infância, pecados que talvez a gente ache que não é importante, algum envolvimento no lesbianismo, no homossexualismo que a gente teve quando criança, alguma molestação que nós sofremos, alguma palavra que a mãe nos disse. Quantas palavras minha mãe me disse que eu não ia ser feliz no meu casamento, que eu ia ser uma derrotada, que eu não era ninguém, sabe? Essas palavras, elas influenciaram a minha vida até eu entender e renunciar a elas na minha vida. Quais as palavras que têm trazido dor e sofrimento? Jesus, nos revela nessa tarde. Revela para Ariana nessa tarde aquilo que ela precisa colocar no teu altar nessa tarde. Revela para Luciene, para Juliana, para Mauriane, aquilo que elas precisam colocar no teu altar. Ah, Pai, revela para nós a tua verdade nessa tarde. Nos mostra, Deus, Pai, se nós precisamos perdoar você. Porque nós acreditamos que quando nós fomos abusadas, deixadas de lado, você poderia ter nos protegido. E muitas vezes nós te culpamos. Nos perdoa nessa tarde. Se você tem que pedir perdão para o Senhor, peça perdão para Ele nessa tarde. Peça perdão para Ele nessa tarde. Peça perdão para Ele. Me perdoa, Pai. Me perdoa porque às vezes eu falo até em voz alta que se você quisesse as coisas seriam diferentes. Mas que muitas vezes eu não entendo que algumas coisas é natural e eu preciso me levantar. Algumas coisas eu preciso mudar na minha vida. Eu preciso mudar a maneira de falar. Eu preciso mudar a maneira de tratar as pessoas. De tratar o meu passado como se fosse algo que não significa nada e ao mesmo tempo me corrói. Ao mesmo tempo me leva a acusar as pessoas por coisas que aconteceram. Pai, revela nesta manhã sobre as nossas vidas, sobre a vida da Ruth, sobre a vida da Lisa. Revela sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai. Aquilo que nós precisamos te pedir perdão. Situações que nós não conseguimos vencer e nós achamos que o Senhor tinha nos deixado de lado. Mas na verdade, Pai, o Senhor estava conosco. Me perdoa, Pai. Perdoa, Pai, por tantas coisas que eu carreguei na minha alma. Tantas mentiras, Pai, que eu carreguei na minha alma. Me perdoa, Pai. Se você lembra de alguém nessa tarde que você precisa perdoar, libera perdão para essa pessoa. Declara aí em voz alta: Pai, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo a minha mãe porque ela me abandonou. Eu perdoo a minha mãe porque ela me envergonhou. Eu perdoo o meu pai porque ele me abusou. Eu perdoo, Pai, a minha mãe porque ela me trocou pelos meus irmãos, porque ela dizia que eu era inferior, que eu era mais feia. Pai, eu perdoo a minha mãe nessa tarde. Eu perdoo, Pai. Eu perdoo o meu pai porque ele foi ausente. Eu sei, Pai, que você não é ausente. Eu sei, Pai, que você não é ausente. Me perdoa, Pai, porque eu acreditei nessa mentira.
Me perdoa, Pai, porque quando eu era pequena, eu achava que você não estava comigo. Me perdoa, Pai, você estava comigo. Porque a tua palavra diz que você está comigo em todos os momentos. Me perdoa, Pai. Me perdoa porque eu creio que as outras pessoas podem ser curadas, mas eu não creio que você pode me perdoar, que você pode me curar. Me perdoa, Pai. Me perdoa porque eu tenho carregado, Pai, sentimentos de culpa por atitudes que eu tive quando eu nem te conhecia, Pai, quando eu fiz impensada. E muitas vezes eu culpo as pessoas, eu culpo a mãe por não ter me dito para não fazer. Quantas vezes nós culpamos os outros por não terem impedido o nosso erro? Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho acusado essas pessoas. Me perdoa, Pai, porque também elas não sabiam o que estavam fazendo. Perdoa elas também, Pai. Perdoa minha mãe, Pai, porque ela não soube me amar. Perdoa minha mãe, Pai, porque ela foi ausente. Muitas vezes ela falou palavras que me feriu. Perdoa minha mãe, Pai. Perdoa os pecados dela, da geração dela. Perdoa, Pai. Perdoa minha mãe, Pai, porque ela deixaram, Pai, que me maltratassem, que me abusassem. Perdoa minha mãe porque ela não acreditou em mim, Pai, quando eu disse para ela alguma coisa. Perdoa, Pai. Tira do meu coração, Pai, toda tristeza. Perdoa, Pai, o meu pai, porque ele foi ausente na minha vida. Perdoa o meu pai, porque ele me abandonou. Perdoa, Pai, eu te clamo, perdoa a minha geração, que toda herança maligna hereditária seja quebrada, que toda mentira seja quebrada, tudo aquilo que foi plantado contra a minha vida seja quebrado. Eu rejeito nessa tarde toda palavra maldita que tem saído da minha boca, que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou doente, que eu sou fraca. Perdoa, Pai, tem misericórdia, perdoa as minhas palavras. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, tira a minha cegueira, tira a cegueira espiritual, Pai, que eu não consigo ver as coisas, eu vejo só a minha limitação. Pai, tira toda a escama que Satanás tem colocado na minha vida, toda mentira, Pai, eu renuncio nessa tarde, eu declaro sobre a minha vida a autoridade do teu sangue, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu quero declarar nessa tarde, no nome de Jesus, seja curado, que os seus pecados sejam perdoados através do sangue de Jesus, que você possa nessa tarde fazer como esse leproso fez, se prostrar aos pés do Senhor, se prostrar aos pés dele e pedir perdão e declarar que você pode, você é digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, você pode curar, você pode libertar, e eu te clamo nessa tarde, me cura de todo ressentimento que eu tenho dos meus irmãos, me cura, Pai, porque muitas vezes eu achei que eu era deixado de lado, que eles eram mais inteligentes, mais importante. Me perdoa, Pai, e perdoa também os meus irmãos, Pai, porque lançaram palavras de maldição contra mim. Mentiram que eu tinha sido adotada, que eu tinha sido pegada no lixo, que eu não era importante. Pai, eu renuncio a essas palavras de Satanás na minha vida e eu declaro nessa tarde, eu sou filha de Deus, eu sou filha de Deus, e nenhuma enfermidade vai prevalecer no meu corpo, nenhum pecado vai permanecer oculto, nenhum ressentimento eu vou guardar no meu coração. Pai, eu entrego nessa tarde o meu ser, eu entrego nessa tarde, Pai, eu clamo pelo teu sangue sobre a minha vida, eu clamo pelo teu sangue sobre a minha mente, sobre o meu corpo, e eu ordeno que saia toda semente de ressentimento que tem causado dor, toda semente de ressentimento, de ódio, toda raiz de enfermidade na alma e no espírito. Pai, no nome de Jesus, eu declaro sobre essas vidas nessa tarde a liberdade do Senhor, e nós clamamos em uma só voz: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa geração, tem misericórdia da geração dos nossos avós, dos nossos bisavós, que viveram tanto pecado, tanta mentira, tanta coisa acobertada. Tem misericórdia, Pai, eu renuncio toda herança maligna hereditária, que dizem que se a minha mãe fez um aborto, eu tenho que fazer, se a minha mãe divorciou, eu tenho que divorciar, se a minha mãe traiu, eu tenho que trair. Isso é uma mentira de Satanás, e eu renuncio nessa tarde sobre a minha vida, sobre essas vidas nessa tarde, que toda mentira de Satanás caia por terra, no nome de Jesus, que o seu relacionamento não vai dar certo, que
você não pode ser feliz. Quem disse isso foi Satanás, não foi Jesus, porque ele diz que ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. No nome de Jesus, que a verdade dele prevaleça sobre a sua vida, mas que a mentira de Satanás seja destruída. Sabe, nós como filhos de Deus, nós temos acreditado muito na mentira. Eu tenho que ficar doente. Eu preciso ficar assim mesmo porque eu mereço. Eu não mereço melhor. Eu não mereço coisas melhores. As pessoas merecem, mas quem sou eu? Eu não sou nada. Sabe, isso é uma mentira de Satanás. Começa a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Começa a declarar como essa mulher do fluxo declarou. Ela diz, eu já sou curada, eu vou atrás do Messias, eu vou romper essa multidão, eu não tô nem aí se as pessoas disseram que eu sou impura, que eu sou suja, que eu não tenho mais dinheiro, que ninguém tá por mim, eu não vou mais ficar nesse quarto escuro, lamentando, chorando, em cima dessa cama suja, com essas vestes sujas, eu não vou mais viver como uma escrava, porque eu sou filha, eu vou atrás do Messias, e eu vou romper essa multidão, e quando as pessoas se levantarem contra mim, eu vou virar as costas e eu vou continuar andando, porque a palavra de Satanás não tem poder sobre a minha vida, mas o sangue de Jesus tem. E essa mulher foi, ela tocou as vestes de Jesus e ela foi curada instantaneamente. Jesus não programou curar esta mulher, ele estava indo para a casa de Jairo, mas essa mulher programou receber a cura. O que você tem programado na sua vida? O que você tem declarado na sua vida? Você está contente com a sua vida, com a sua enfermidade? Você acha que você merece isso? Você precisa renunciar a isso nessa tarde. Você precisa declarar o sangue de Jesus sobre a sua vida, dizer, eu renuncio toda mentira de Satanás, essa enfermidade não me pertence, essa enfermidade não é minha, no meu útero, na minha mama, no meu corpo, eu ordeno que saia toda queimação nas minhas pernas, tudo que tem afligido, que não tem me deixado dormir, toda opressão maligna, no nome de Jesus eu repreendo toda ansiedade, toda mentira de Satanás que tem me levado para as trevas, para a escuridão. Ele é um mentiroso e ele quer me colocar com ele nas trevas, ele quer que eu permaneça com ele na escuridão, mas eu não, eu vou me levantar, porque eu sou filha de Deus, e vou sair desse cativeiro que não tem porta, desse cativeiro que não tem janela, e eu vou sim, até os pés de Jesus e declarar que ele é a cura, ele é a verdade, ele é a libertação. Amados, o inferno não tem poder sobre um crente, sobre uma pessoa, sobre um filho que tem esperança. O inferno não tem poder sobre a sua vida se você tem esperança. A falta de esperança é como a morte. Por isso que as pessoas se suicidam, porque elas perdem a esperança. Elas olham para as trevas e só vê a escuridão, porque Satanás, ele tá nas trevas e ele tem levado os filhos de Deus para as trevas. E muitas vezes você tá falando, mas eu mereço porque eu pequei, eu mereço porque eu traí, eu mereço porque eu roubei, eu mereço porque eu traí a minha mãe, eu mereço porque eu fiz isso, eu mereço porque eu tô no pecado. Você não merece. Você é filho, você pode se levantar, você pode hoje declarar que você não mais viverá nas trevas. A palavra de Deus é clara e diz, aquele que se arrepende é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aquele que se arrepende muda de vida, muda de atitude, sai das trevas e vem para a luz, sai das trevas e vem para a luz. Sabe, nós precisamos ter postura. Muitas vezes a nossa boca dentro de casa é maldita. Muitas vezes nós declaramos dentro da nossa própria casa palavras de maldição contra os nossos filhos, contra nós mesmos, contra os cônjuges, palavras de maldição contra as pessoas que estão perto, sabe? Nós desejamos o mal. Amados, nós precisamos ter uma mente santa. Jesus é santo, a mente dele é santa. Nós precisamos trocar não somente as vestes, mas a maneira de pensar, o nosso vocabulário, e declarar, Pai, você é minha esperança, eu não vivo nessa escuridão. Satanás sim, ele é um derrotado, ele não tem casa, e ele quer levar o povo de Deus para esse lugar onde não tem sossego, onde não tem descanso, sabe? Mas você não precisa, você é luz. Jesus diz que vocês são a luz desse mundo. Você precisa se levantar, sabe? No nome de Jesus, e repreendo, Arlete, essa enfermidade da sua perna. Você não nasceu com essa enfermidade não é sua. Nós fomos curados e sarados pelo sangue de Jesus. Eu declaro sobre a sua perna agora, no nome de Jesus, a cura. Eu declaro a restauração dos tendões. Eu declaro no nome de Jesus sobre as veias da sua perna. No nome de Jesus, o alinhamento do sangue de Jesus venha correr através das suas veias nessa tarde. Eu repreendo toda a enfermidade. Eu repreendo
repreendo toda seta maligna, eu repreendo sobre os seus ossos toda a enfermidade e eu declaro no nome de Jesus, seja curada, seja curada, seja curada, seja livre, seja liberta, no nome de Jesus. Eu declaro sobre você, Mauriane, a força e o poder de Deus, que você se levante, sabe? Jesus, ele estava na cruz, pregado ali, sangrando, mas ele não ficou remoendo, ele não ficou reclamando, não, ele se entregou ao Pai, sabe? Quando você estiver doendo, quando você estiver com dor e tiver 9, você diga, glória a Deus, estava 10, agora tá 9, agora tá 7, eu sou vencedora, porque estava doendo ontem, mas hoje não tá doendo, glória a Deus, porque tá doendo a minha perna, mas eu tenho perna, e a outra pessoa foi amputada, glória a Deus, a minha cabeça tá doendo, mas tem pessoas que não têm olhos, tem pessoas que têm tumor na cabeça, glória a Deus, porque eu tenho algo no meu útero, mas eu já tive os meus filhos, eu tenho a glória de ser mãe, glória a Deus, porque eu tenho algo na minha mama, mas o Senhor já me curou e Ele vai me curar, glória a Deus, porque ontem eu estava assim, mas hoje eu não estou mais, sabe, em meio à dor, em meio à enfermidade, nós precisamos dar glórias, porque a sua situação tá difícil, amadas, eu garanto, tem pessoas pior do que nós, tem pessoas muito pior do que nós, que você possa olhar para o milagre de Jesus na sua vida, que você possa olhar para o poder dele, não para a sua enfermidade, não para aquilo que você não consegue romper, ele rompe tudo, não há limite para ele, não há limite para ele, não há limite para ele, não importa o seu problema, não, mas eu só tenho um probleminha no meu nariz, eu só tenho um problema na minha sobrancelha, não importa, ele é Deus de detalhe, ele quer curar a sua unha, ele quer curar o seu dedinho, ele quer curar a sua orelha, ele quer curar tudo em você, não tem limite. Ah, não, mas tem pessoas que têm câncer, eu tô só com dor de cabeça, não importa. Você é único, você é única. Deus, ele não tem preferidos, não importa a sua enfermidade, ele vai fazer pra você, porque o que ele faz pra Mauriane não é o mesmo que ele faz pra Kátia, o que ele faz pra Mônica não é o mesmo que ele faz pra Juliana. Ele é Deus de detalhes e o que você tá passando é importante pra ele. Não se subjugue, não diga que a sua circunstância é inferior aos outros, mas simplesmente diga, essa enfermidade não é minha, esse problema não é meu, Deus diz que eu vou caminhar na luz, eu não aceito mais caminhar em trevas, no nome de Jesus. Amados, eu quero terminar falando 3 coisas, gostaria que você memorizasse muito isso. Esses cegos, eles clamaram por Jesus, Jesus, filho de Davi. Clame por Jesus. Deite no seu chão. Prostre aos pés de Jesus. Mude o ambiente da sua casa. Sabe? Onde há adoração, há paz. Adore ao Senhor. Sabe? Chora, fala, pai, eu não quero sentir esse ressentimento dessas pessoas. Eu não quero ter raiva de criança. Eu não quero ter raiva do meu esposo. Eu não quero carregar ressentimento. Faz isso no momento de adoração e declara, pai, eu quero te adorar. Muda o meu coração. Sonda, Pai, em mim o que precisa ser mudado. Amados, nós somos mudados na presença dele. Sabe, se você tá na vizinha, se você tá na internet falando dos seus problemas, só vai piorar, só vai piorar. Mas nós precisamos ir pro nosso secreto, entrar pro nosso quarto, deitar ali no pó ali, ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pai, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa dor, eu não aceito essa situação, eu não aceito esse coração ruim, rancoroso, eu não aceito, Pai, me transforma. Você diz que eu sou luz, você diz que eu sou semelhante a você, e eu quero, amados. Ontem eu estava ouvindo a pregação do meu amigo Jason Lee, e ele diz que aquilo que contemplamos é o que nos tornamos. Se você olha para sua enfermidade, você vai ficar doente, sabe? Se você olha para ele que é santo, você vai se tornar santo, você vai se tornar purificado. Se você contempla, sabe, a beleza dele, toda mentira na sua vida vai sair. Se você contempla a santidade dele, você vai se tornar santo. Então eu quero te desafiar. Se você está em pecado, contempla a santidade dele. Se você tem ressentimento, contempla o coração de compaixão de Jesus. Sabe, nós precisamos olhar para ele. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós temos um encontro com ele. Ah, Mônica, mas eu não posso ter um encontro com Jesus. Pode. Fecha a sua porta, entra pro seu quarto e fica lá até ele vir. Fala pra ele, eu não vou sair daqui, pai, enquanto você não vier. Eu não vou sair, não precisa ninguém colocar as mãos sobre você. Ele é a cura sobre a sua vida, sabe? Mas nós não queremos. Ai, é muito tempo, eu tô muito ocupada. Quando você se derramar na presença dele, declarar, pai, eu fechei a minha porta.
Ora namanashendara namanas. Pai, é só eu e você. Eu quero que você me perdoa hoje, Pai, pelas vezes que eu não vim. Eu quero que você me perdoa hoje, Pai, porque eu não acreditei que você ia vir me encontrar aqui no meu quarto. Pai, eu quero que você me perdoa, Pai, porque eu não acreditei que eu era digna da tua presença. Eu quero que você me perdoa, Pai, às vezes que eu perdi murmurando enquanto eu podia estar te adorando. Me perdoa, Pai. Ora namanashendara namanas. Amados, eu já fui curado na hora da adoração. Eu já fui curado no momento de adoração. Ele cura. Enquanto você adora, ele cura. Tem uma música que diz isso. Comece a adorar. Comece a adorar. Para de murmurar. Para de bater na mesma tecla. Eu não posso. Eu não consigo. Você consegue. Você pode. Porque ele é o poderoso sobre a sua vida. É ele que faz. É ele que muda. Não é a Mônica. Sabe? Não somos nós. É ele. É a palavra de dele. É o sangue dele. Entra pro seu quarto. Fecha a porta. E começa a adorar. Tá doendo, adore. Sabe? Tá doendo, tá sofrendo, adore. Nós aprendemos com esses personagens da Bíblia que todos eles adoraram, mas estavam todos enfermos, eles não tinham saída, tinham sido abandonados, humilhados, mas quando eles chegaram diante do Mestre, a vida deles foi transformada. Não adianta você ouvir falar de Jesus se você não tiver um encontro com ele, sabe? O encontro que você precisa ter com ele não é na conferência, não é na igreja, sabe? Você não precisa ir na África, mas o encontro é você e ele no seu secreto. É você transformar o ambiente de dor em adoração, o ambiente de trevas em luz. É você transformar o ambiente de guerra da sua casa em paz pela presença dele. No nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que essa palavra venha germinar, que você comece a declarar no nome de Jesus a cura sobre a sua vida. Levante um altar de adoração no seu quarto, na sua sala, na sua casa. Levante, adore o Senhor. Amados, a adoração, sabe? Deus, ele tirou o povo do Egito. E ele diz em várias passagens de Êxodo para que eles pudessem ir adorá-lo. Não há outro motivo que você foi criada. Se você ainda não entrou nessa atmosfera de adoração com o Pai, amados, você está longe de conhecer a verdade. Entra neste lugar e descubra um lugar reservado para aqueles que têm fome e sede do Pai. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela vida de vocês, Clécia, querida, amada. Estamos juntas, Alex, todos que participaram. Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. E eu declaro hoje uma palavra profética. Seja curado, no nome de Jesus. Seja curado, no nome de Jesus. Amém?